Salve, salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Debugando Cast. Essa noite aqui nós vamos falar sobre freelance, desenvolvimento de games e até canal no YouTube, transição de carreira, velho, sei lá, várias coisas aí, Vina. Tá animado? Porra, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, não sei que horas estão vindo a gente aí. Eu tô muito animado, cara, porque eu acredito que seja um dos profissionais que a gente tá trazendo aí que tenha mais diversificações de especialidades, né, velho? Até agora, de todo mundo que a gente entrevistou, acho que a pessoa que ataca mais frentes, digamos assim, né, nessa parte de tecnologia aí. Então, tô muito ansioso para conversar, para conhecer, né? Acredito que a galera que tá ouvindo a gente também, né? E hoje estamos aqui com a Carol Tequita, mais conhecida como Bulas Tequita. Se apresente aí, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando sobre essa loucura que é a minha vida. Como você disse, atacando várias coisas ao mesmo tempo. Mas é isso aí. Show de bola. Vamos começar essa bagaça aí, então. Vamos debugar ela então, bora. Carol, pra começar aí o papo, então, conta pra gente como que você entrou nesse mundo de TI aí, cara. Muita loucura, né? Porque eu vim de artes visuais, né? Me formei em artes visuais, então é um mundo meio nada a ver com... Assim, tem a ver sim, porque a parte do design gráfico você puxa bastante interface e tal, mas assim, artes e lógica, né? Exatas e humanas, muito nada a ver. E foi na faculdade mesmo que eu gostava muito de jogos, sempre tive uma paixão muito grande por jogos. Tenho tatuagem de videogame, porque videogame é uma coisa que sempre me marcou muito. E eu falava assim, caramba, queria poder fazer meus próprios jogos, sabe? E eu achava que você sendo designer, você conseguiria fazer o jogo, mas eu acabei descobrindo que tem uma parte muito maior também que tem que programar. Não adianta só fazer a animação, tem muita lógica por trás. Aí na faculdade, numa matéria de mídias interativas, o professor falou assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí ele falou assim, aí eu pensei assim, o que eu quiser? Aí beleza, vou fazer um jogo. Vou arriscar aqui, já que eu tô podendo escolher o que eu quisesse. Aí, sem saber programar nem nada, vou fazer um jogo, olhando Comprei um livro de Flash, um livro gigantesco, assim, e consegui fazer um joguinho. Eram uns macaquinhos, lá na universidade que eu estudava, tinha uns macacos que roubavam a comida dos estudantes, sabe? E aí, existia uma campanha de conscientização para não alimentar os macacos, porque os macacos começavam a atacar as pessoas. Inclusive, minha amiga foi mordida. Nossa. Aí tinha umas lendas urbanas de um macaco gigante que tinha lá, que às vezes aparecia e atacava as pessoas. Aí, vou fazer um jogo sobre os macacos. Os macacos chegam para roubar seu lanche, você não pode deixar eles roubarem. Tem que tirar os macacos de lá. Basicamente é isso. O lanche no meio, os macacos vindo, aí você tinha que clicar neles para tirar. Muito simples. Mas deu certo. E depois que eu vi o resultado, eu falei assim, cara... Olha, tá aí, não é uma coisa impossível, sabe? Consegui fazer, assim, lógico que ficava todo bugado no final, porque eu não otimizei meu código, quando tinha um macaco era de boa, agora quando surgiam uns 30 macacos na tela, o negócio, o frame até caía, assim, ficava todo craquelado, né? Mas foi uma experiência que eu parei e falei assim, nossa, esse universo da programação não está tão distante de mim, assim. Eu acho que se eu estudar, eu posso começar a trabalhar com isso. E eu posso começar a fazer o que eu sempre sonhei, que era desenvolver jogos. Foi aí que eu falei assim, vou migrar de carreira. Até porque, assim, a minha experiência com o design, mesmo na faculdade mesmo, que já fazia uns freelas, né? Era que a gente era muito desvalorizado. Eu já estava descrençada já, sabe? Desse universo de design. Já. Tava desanimada. Aí veio em conjunto com esse conhecimento, como é que fala? Essa descoberta desse novo mundo da programação. Eu falei assim, acho que vou investir nisso. Acho que pode ser uma boa carreira para mim. Eu vou mexer com o que eu gosto e tal. É uma profissão que tinha muitas perspectivas de futuro. Eu falei, vou migrar para programação. Eu comprei uns livros, estudei. Foi muito autodidata no começo, porque não tinha
A internet, você não tinha YouTube nessa época, tô falando de 10 anos atrás, né? Não tinha Pois conteúdo, é, tanto conteúdo disponível. Eu comprava os livros e ia estudar em casa, e não tinha nem comunidade para você trocar ideia, né? Comunidade era os eventos presencialmente, praticamente. E foi essa longa jornada aí, e hoje estamos aqui, mais de 10 anos atuando como desenvolvedora. Porra, mas achei foda que você já, tipo, tava fazendo lá esse curso aí que não, tipo, não tem muito a ver com programação, né? Mas foi lá e meteu a cara e já aprendeu, fez um joguinho lá em Flash mesmo e o bagulho rodou, cara. Pois é. É, Fez um pois easter é. egg com a amiga do macaco, não? Easter egg do jogo lá. É, Não, imagina. podia ter feito, né? Muito bom. E engraçado que perguntam pra mim assim, o que você faz pra poder encarar os desafios? Aí eu acho que eu tenho um parafusamento, porque na hora que eu vejo eu já fiz, sabe? E, assim, isso é bom por um lado, mas por outro lado também acaba que eu me meto em algumas enrascadas, mas no fim sempre dá certo. Esse é o que é importante. É, isso que importa então. E assim, ó, já que aproveitou que você tocou, já começou a entrar em games aí, como que surgiu assim a primeira oportunidade de trampo assim que você teve pra trabalhar com games mesmo? Foi muito difícil? Foi, nossa, assim, é um marco pra mim porque eu tive o meu primeiro burnout. Porque Louco. pensa, exatamente, eu tava saindo do design, né? E aí entrei numa agência que a gente tava trabalhando com modelagem e tal, e lá nessa agência eu conheci uma pessoa que acabou me indicando para um estúdio lá de Miami, que estava desenvolvendo jogos para Facebook. Sabe Colheita Feliz? Essas coisas. Nossa, Na época tava viciante, né? Total. bombando esses joguinhos sociais, assim, em Flash, tudo. E Flash era o que eu tinha mexido lá na faculdade, continuei estudando. Aí eu, você topa? Aí eu, topo, né? Experiência, assim, muito pouca. Uhum. Então eu cheguei e tive como é que fala? Um baque muito grande entre expectativa e realidade, no sentido de, olha, eu não sei muita coisa, eu tenho que aprender muito. Então eu me esforçava bastante, estudava, porque como era o fuso horário americano, basicamente eu trabalhava à noite, né? E aí de dia eu estudava, e aí começou isso me sobrecarregar, porque, cara, eu passei, foram 8 meses desse jeito, estudando, trabalhando. E assim, bacana foi um grande desafio, consegui corresponder às expectativas, no fim das contas, eu fui até elogiada lá pelo meu gestor do projeto, no caso. Isso pra mim foi uma grande, vou falar autoafirmação, mas no sentido de tipo, nossa, eu tô nesse projeto como programadora só, porque às vezes eu trabalhava como designer programador, entre aspas, sabe? E lá eu tava só na minha função como programadora. Lá foi o ponto decisivo para eu falar assim, nossa, agora eu sou uma programadora, eu trabalho com isso, né? E me rendeu um burnout, eu saí de lá com um burnout pensando assim, cara, será que eu quero fazer jogos mesmo? Porque é um negócio de louco, é muita... Pra mim, que não tinha experiência na época, tava aprendendo aquele zilhão de coisas, acabou me sobrecarregando, né? Mas depois eu me encontrei de novo nesse universo dos jogos, quando eu consegui, junto com alguns amigos, criar meu próprio estúdio. Pô, que bacana isso aí, hein? E foi logo depois que você saiu dessa empresa aí? Ou você continuou trabalhando mais um pouco ainda e montaram? Aí foi um longo trajeto, porque eu saí de lá, desenganei com jogos, aí um dia eu falei assim, quer saber, eu vou fazer um jogo meu, porque se eu tava me sentindo frustrada fazendo um projeto dos outros, quem sabe se eu fazer uma ideia minha e puder fazer uma coisa que eu realmente acredito, vai ser legal. Fiz um joguinho, chamava Pizza Mania. Antigão, beleza. Naquela época a Google Play quase não tinha joguinhos assim, então quando eu lancei meu jogo, passou umas 2 semanas, já tava com 300 mil downloads o meu joguinho. Porra. E eu lembro que eu tava na fazenda, porque eu tava sem internet. Na hora que eu voltei e vi os acessos, eu falei assim, caramba, eu acho que eu podia estar ganhando dinheiro com isso, porque nem monetizar eu monetizei, sabe? Aí eu, nossa... Fez for fun ali mesmo. Exatamente. E quando eu fui tentar monetizar, foi tipo assim, nossa... Acho que esse negócio dá certo. Só que eu não consegui monetizar. E aí foi uma frustração. Na hora que eu tentei monetizar, não deu certo. Só que aí passou um tempinho, né? E aí, acho que um tempinho que eu falo aí, deve ser uns
em tempo de um ano e meio. Eu encontrei essas pessoas através do Facebook, né? Fiz um post lá, nossa, eu queria tanto montar um estúdio. Encontrei as pessoas certas, apareceram assim, e a gente montou. Éramos 4 amigos, e a gente ficou aí durante uns 7 anos com a Fanbytes, né? Fazendo vários jogos. Puta, que tesão, hein? Ué, dessa aí eu não sabia, velho. E assim, voltado pra jogos ainda, antes da gente começar a entrar bem nessa parte aí do teu estúdio. Cara, uma dúvida que eu tenho é que linguagem que é usada pra vocês desenvolverem? Tem alguma plataforma? Como é que funciona essa parte de desenvolvimento de games mesmo? Eu comecei fazendo, na época que o Flash era... Bom, como é que fala? Existia, né? Porque eu gostava bastante de Flash, gente. Eu realmente sinto muito saudade de Flash. Mas naquela época eu fazia em ActionScript 3, né? Que era a linguagem da Adobe. Mas aí depois que o Flash foi findado, né? Aí comecei a ver outras possibilidades. No caso, a gente trabalhava com a Unity, trabalha até hoje com a Unity. E ela utiliza a linguagem C#. Então, para desenvolvimento de jogos, a gente costuma trabalhar com as Game Engines, que a gente fala, que são tipo IDEs que tem tudo que você precisa para o desenvolvimento daquele jogo. Então, você tem lá tudo que você precisa para fazer a animação, para poder colocar o áudio ali. Tem algumas coisas já pré-prontas de controle, de player, de, por exemplo, internacionalização de texto, sabe? Interface. A Unity depois evoluiu tanto que ela tem o próprio interface builder dela lá, com os componentes de interface e tal. Então, assim, é bem completinho. E durante todo esse tempo, depois de trabalhar com Flash, eu sempre trabalhei com a Unity, que trabalha com C#. Mas a gente tem aí também a Unreal, que trabalha com C++. Tem a Godot também, que é uma engine que tem a linguagem própria dela. Então, tem várias possibilidades aí no mercado. Entendi, pô, não fazia ideia, assim, na minha cabeça é um troço, tipo, super complexo, assim, cheio de etapas, é muito difícil de fazer. Deve ser mesmo, deve dar um trabalhão danado, né, mas tem a galera aí. E, assim, tem muita oportunidade nesse mercado aí, tipo, desenvolvimento de games. Tem muita vaga pra galera ou não aparece muita coisa, não? Eu acho que se a gente for pegar o mercado quando eu comecei e como ele tá hoje, não tem nem comparação, sabe? Eu acho que o mercado brasileiro de jogos, ele se desenvolveu nesse período, sabe? E a gente viu muito essa transformação de eventos, de game jams, de jogos brasileiros sendo premiados lá fora, que aconteceu, sabe? Da gente ganhando visibilidade, por exemplo, aquele Wildlife lá, sendo avaliado como uma das maiores empresas que vale mais do mundo lá, entre bilhões de dólares. Então, assim, você tem esse mercado em ascensão. Só que se parar para pensar e falar assim, poxa, mas realmente tem oportunidade? Tem oportunidade, mas não é um mercado tão maturado quando você vai olhar para desenvolvimento de aplicativos ou desenvolvimento web. Então, a gente ainda não tem, não só em termos de vagas, mas salários compatíveis com o que você precisa de conhecimento para estar trabalhando naquilo, né? Porque eu acredito que tem esse grande desbalanceamento, porque um profissional que desenvolve jogos, ele tem que ter um conhecimento, uma bagagem bem, assim, de tudo, porque acaba que ele é multidisciplinar, ele conhece de tudo, 3D, efeitos, tudo. É um combo, né? Para ele poder atuar. E acho que a remuneração não é tão compatível, tendo em vista outras áreas que a gente vê, assim, mas tô falando do Brasil, lá fora já é outra história, mas eu acho que é um mercado que tá amadurecendo, você vê realmente as vagas aumentando, você vê mais estúdios surgindo, né, e é um mercado que, pensando que o Brasil aí acho que é o segundo ou terceiro país que mais consome esses aplicativos de celular, né, quando a gente fala em jogos também, é um mercado consumidor muito grande. Então, assim, a possibilidade desse mercado bombar nos próximos anos é muito grande, assim, de pessoas aproveitando o que tem esse tanto de pessoas querendo consumir, não só para atuar no mercado como desenvolvedor, mas para poder empreender e lançar seus próprios produtos, que é o que eu mais tenho visto aí. Pequenos grupos de pessoas, indies mesmo, montam um estúdio, lançam um produto, dá certo e continua, né? É o que aconteceu com a Fanbytes, só que a gente não chegou a lançar um produto que deu super certo, sabe? A gente foi indo, digamos assim. Tipo, com esse estúdio aí, vocês lançaram vários jogos ou lançaram tipo um, assim? Qual que é a periodicidade desses lançamentos?
A gente trabalhou muito com concurso, então a gente participou de uns sete concursos, a gente ganhou 7 concursos, participou de 7 concursos, e isso deu um boom muito grande pra gente, capitalizou a empresa, digamos assim. E aí a gente começou a produzir os nossos próprios jogos. Nós lançamos que é o Pizza Mania, que acho que inclusive tem na Google Play ainda, que é o remake do meu jogo. Então a gente refez aquele jogo. 2.0. Exatamente. Só que muito, muito melhorada. Então a gente refez esse jogo e lançou até, foi a primeira ideia que a gente teve para poder fazer o jogo. E depois a gente entrou de cabeça num jogo que foi aprovado num edital do Itaú, que era um jogo que a gente realmente viajou na maionese no sentido de megalomania mesmo. Era um jogo 3D, é um jogo que a gente ia fazer em VR, e a gente ficou 3 anos nisso. Caraca, velho. 3 longos anos nisso, e aprendemos bastante, só que o jogo em si, realmente a gente pensou muito além da nossa força de trabalho, então depois a gente precisou repensar ele, cortar as asinhas, digamos assim, e voltar um passo para trás, né? Mas também tem outro jogo que a gente fez, que está sendo lançado agora na Steam, que chama Josh Journey, que a gente fez em parceria com a Província Studio. Tem até lá na Steam lá para comprar, foi lançado agora. E é isso, acho que em termos de jogos que foram lançados mesmo, foi o Pizza Mania, esse Josh Journey e esse outro jogo que a gente estava fazendo, que a gente ainda não conseguimos terminar ele. Mas nesse meio termo, a gente participou desses concursos, que foram 7 jogos que nós fizemos que foram contemplados aí. Só que por ser concurso, você não pode comercializar o jogo. Então acabou que não foi um produto que a gente realmente lançou no mercado, sabe? Nossa, você tem aprovação lá no concurso, que o jogo é bom, não sei quais os critérios de avaliação, só que daí não pode comercializar ele, não pode colocar no mercado. Exatamente, porque o concurso ele visava justamente adquirir o jogo. Daí os vencedores eram adquiridos, né? A gente fez isso mais para capitalizar mesmo e um aprendizado, porque o custo de produção de um jogo era muito grande. Nossa. Entendi. Mas assim, você tá com o estúdio ainda? Agora eu me perdi um pouco. Ou vocês não venderam? Não, aí foi uma longa história, né? Hoje eu não atuo mais no estúdio. O estúdio meio que se desfez, até por uma fatalidade. Um dos membros acabou falecendo e a gente acabou meio que desenganando dessa... Então hoje ele tá... Não vou dizer que ele acabou, mas ele tá em banho-maria. A gente tá ainda estudando esse projeto que eu falei que não saiu, não conseguimos finalizar. A gente tá tentando cortar os escopos para ver se ele vai sair. Mas o estúdio mesmo tá em banho-maria hoje. Entendi. Bom, e assim, para quem quer entrar na área de jogos aí, nessa área, o que você acha que a pessoa precisa aprender? Eu acho que, primeiro de tudo, coisa, né? Um monte de coisa. Aprende tudo, velho. Mas eu acho assim, não pensar que o desenvolvimento de jogos está tão distante assim da gente, porque a gente fala e parece que ser uma coisa extremamente fora da casinha, extremamente inacessível, mas não é. Ainda mais hoje que você tem essas engines, tem muito material para estudar, então é um mercado super tranquilo de ingressar, sabe? Mas eu acho que um profissional que vai trabalhar nesse mercado de jogos, ele tem que ter muito uma visão macro do desenvolvimento. Então não é tanto um profissional que a gente vê... Vou dar um exemplo da parte de aplicativos, porque eu também atuo nisso. Mas, por exemplo, aplicativos, iOS, o programador, ele tá ali só para fazer aquilo, sabe? Às vezes ele tem conhecimento de outras coisas que acontecem no processo. Agora, o desenvolvedor de jogos, ele tem que ter um conhecimento maior de interface, de efeitos visuais, de animação, de sound, implementação de sons, porque é uma experiência multissensorial. Então, não adianta nada você ser muito bom de programação se você não tiver um conhecimento do universo como um todo do jogo, acaba que você não vai conseguir desempenhar e contribuir tanto para o time que você está participando. Porque o que mais acontece em termos de oportunidades são times pequenos, né? É claro que a gente tem esses times AAA aí, centenas e centenas de pessoas, onde cada um faz um poste no jogo, né? Porque eles segmentam tanto o trabalho que acaba ficando uma partezinha para cada um. Mas a grande realidade do mercado de desenvolvimento de jogos é o que nós falamos de startups, né? Que seriam pequenos estúdios desenvolvendo esses jogos, assim.
Pequenos que eu falo é porque não são multinacionais, mas são equipes mais reduzidas. E aí, nesse caso, o desenvolvedor de jogos, ele tem que ter uma visão macro do produto que ele está fazendo, sabe? E principalmente entender que jogo vai muito além da tecnologia em si. Porque se você pensar em jogos existiram desde a época dos tabuleiros. Então, a ideia do jogo em si, ela é muito anterior à tecnologia. Uhum. Então, ter essa base, entender como os jogos funcionam, ter essa bagagem para o desenvolvedor de jogos faz toda a diferença, assim, em termos de mercado, sabe? Quando as pessoas vão procurar, elas não procuram apenas um programador X, eles vão querer entender se você conhece a parte do desenvolvimento. Tanto que a maioria das vagas para desenvolvimento, pensando em empresas grandes, eles pedem que você tenha lançado um jogo que tenha pelo menos não sei quantos mil acessos. Isso é pré-requisito de vaga dessas empresas bombadinhas aí do mercado, sabe? Então, mas qual que é a ideia deles? Você participou de um jogo que teve um processo do início ao fim, que foi lançado, que foi um produto que você conheceu, teve essa ideia macro do processo, sabe? Acho que é isso que eles buscam quando eles fazem essa especificação da vaga. Uhum. Pô, pode falar. É muito louco esse negócio que você falou dos pequenos estúdios, né, startups desenvolvendo vários jogos, porque eu fico vendo isso, né, junto no que você falou com os jogos de tabuleiro, que hoje em dia tem muito jogo que são cópias, digamos assim, de outros jogos, só que pela diversificação ou pela diferença entre um e o outro, né, estouram mais ou estouram menos, né, tipo, vamos dar um exemplo. Tenho agora aí, tá rolando na Steam muito forte aquele jogo lá que é Mansão Mistério alguma coisa, que é tipo um Among Us mais bonito, né, mais cartunesco assim, digamos, né. E o Among Us é muito parecido com o jogo que tem da Clue de tabuleiro, que é acho que é, pô, não vou lembrar o nome agora, sei que acho que é Clue, né, esse nome, não é? Detetive. Do detetive lá, mas tipo, a diferença é que o assassino, né, é uma pessoa aleatória que nem o personagem mesmo, se for algum dos que tá no jogo, sabe que é. A diferença é essa. E também, faz algum tempo, acho que um mês ou talvez um pouco menos, que eu conheci um jogo de celular que é tipo uma sinuca, só que com personagens com especialidades, cara. Tipo, então você vê que essa diversificação o nome é Smash Fora até, fazer uma propaganda aqui, ó. Eu não sei como que é o nome do estúdio. Ele já me viciou. Ele já me viciou nessa parada também. Então. Não, mentira, porque numa Game Jam que a gente tava fazendo, a gente tava com a ideia justamente de usar a mecânica da sinuca pra poder fazer um jogo. Agora que você falou, eu vou até atrás desse aí. Putz, vá porque é da hora. Não, mas aí tá uma oportunidade de melhoria, né? Mas assim, é muito engraçado porque, por exemplo, a tela dele, a hora que você abre, ele é muito igual o Clash Royale lá, que é bem famoso de celular. Nossa. Só que daí o jogo em si é uma sinuca. É uma sinuca, tipo, 4 personagens tem no seu time lá que você coloca, né? 4 campeões, digamos assim. E aí cada um tem uma especialidade. Então, sei lá, um bate explode, o outro bate, sei lá, deixa no cara alguma coisa que causa algum dano no final da rodada dele, alguma coisa do tipo. E aí é só, tipo, a missão do jogo é terminar com os 4 personagens do oponente. E quando você falou isso, veio tudo isso na minha cabeça, assim, porque, porra, aí que tá, que eu ficava pensando assim, pô, mas como que os caras, tipo, tem tanta ideia assim, só que eu nunca tinha parado pra pensar que não são só, tipo, 2, 3, 4, 5, 6, 10 desenvolvedores, é 1 milhão, sei lá, de estudos envolvendo 1 milhão de pessoas, cabeças, né, pensando no assunto e tentando criar algo novo, justamente pra trazer uma experiência diferente, né, que acho que é isso que o jogo traz, né, que você falou, uma experiência de você usou um nome que agora eu esqueci. Multissensorial. Multissensorial, isso. Que, pô, atinge tudo. É o som, é a jogabilidade do negócio, é a arte, de ser bonito ou não, de ter efeitos quando acontece alguma coisa no jogo. Show de bola, cara. Eu sou apaixonado. Eu não desenvolvo games, mas eu jogo pra cacete. Nossa, e é um grande mistério, assim. Não um grande mistério, mas assim. A questão de você fazer um produto que vai ter sucesso no mercado, sabe? Até, por exemplo, o Among Us, quando ele foi lançado inicialmente, ele não estourou, né? Demorou ainda um tempo, foi um bom trabalho para ele estourar, e estourou por conta de um youtuber lá, eu acho que fez streaming, negócio assim, e o negócio realmente bombou por conta do multiplayer lá. Mas pega a estrutura do Among Us, um jogo super mega simples. Não tem nada ali naquele jogo que você vai falar assim, meu Deus. Mas a questão da socialização ali é genial, justamente por ser simples. E aí você pensa também, Flappy Bird.
cara, que inovação que teve aquilo? Nada mesmo. Só que um balanceamento fez toda a diferença, que é fazer um jogo super difícil. E quem conseguia, realmente queria exibir um troféu, porque o jogo era muito difícil. Então, você vê, pequenas coisas ali, não é a arte, não é a mecânica, porque não tinha nada de novo, mas um balanceamento que eles fizeram, que fez todo o desafio e o jogo realmente bombar. Então, eu acho, fascinante você pensar assim, nesse sentido. Pois é, né? Cada momento surge uma parada nova que você nem imaginava. Nossa, da onde que isso aqui ia ser interessante, né? Tipo o próprio Minecraft, quando explodiu lá atrás, lá. Trouxe tudo quadrado lá e a galera... Pô, hoje em dia as crianças que jogam pra caralho, né? E tem público ainda. Isso que é o mais exatamente, louco. continua. Que tem jogos que eles explodem e, tipo, somem. Né? Que nem o Flappy Bird foi tirado do ar, né? Se não me engano, lá. O próprio desenvolvedor tirou ele fora da Play Store e da Apple Store lá. E depois fizeram cópias, né? Eu lembro que tinha uma que era tipo aquele símbolo dos Illuminati, assim, aquele triângulo que ficava passando no meio de uns negócios, assim, tipo, várias fotos, mas, enfim, nenhum ficou, tipo, nenhum bombou igual aquele. E daí pega, né, que nem você falou, Minecraft, até outros jogos daí mais complexos, né, que nem tem o próprio CS aí, que vem já, né, muitos anos, o WoW, que é um jogo daí já, MMORPG, né, então história contínua, né, não tem parança, mas vamos pôr a mecânica do CS, né, que é uma mecânica só, o que muda é o mapa. Né, o LoL tem os campeões novos, se eu não estou enganado, eu não jogo LoL, mas pelo que eu sei, assim, pô, muda campeão, muda o método do jogo para cada temporada ali, isso influencia em tudo, no campeonato, para os jogadores, influencia em várias coisas. Só que o próprio CS, pô, tá há muitos anos aí, cara. Foi acho que lançado em, sei lá, 92, 93, algo assim, e a mecânica é a mesma. É os terroristas contra os contra-terroristas, plantar a C4 lá, muda alguma coisa no mapa para dar uma dinâmica melhor ali, seja de domínio de mapa ou etc. Mas o jogo é o mesmo. E tá aí até hoje e pelo que tudo indica aí vai ficar muito tempo. É muito louco isso, cara. Sim. E uma coisa interessante de pensar também, que você falou, hoje também o jogo tá aí há muito tempo. E foi essa experiência que a gente teve com o Pizza também. Porque a gente fez o Pizza um jogo que era pra ser tipo... vamos supor, Candy Crush. E aí você jogava, você evoluía a sua pizzaria, comprava coisas e ia, né? É meio que sem fim. Só que a gente percebeu uma coisa, que não é só lançar um jogo. Você manter um jogo no ar, no sentido de conteúdo mesmo, e trazer novidades, é um custo muito alto para quem está desenvolvendo, sabe? E às vezes quem é inexperiente no mercado não tem essa visão de que um jogo não termina quando ele lança, na verdade começa, porque ele é outro trabalho para você manter aquele público engajado e ali consumindo, pensando em jogos que são freemium, né? Que tem aquela mecânica de você ter que voltar lá para ver anúncio e tal. Então tem todo esse trabalho de conteúdo que tem que ser feito também de engajamento. É trabalho. Pois é, aproveitando que você falou que você lança o jogo, mas o trabalho só começou ali, na verdade, né? Exatamente. Quais que são as etapas aí que tem para o desenvolvimento de um jogo? Bom, basicamente você vai ter a ideação desse jogo, onde você vai fazer o documento de design do jogo, né? Estabelecendo ali basicamente as regras do jogo, os inimigos, quais são os seus cenários, digamos assim, o escopo do jogo mesmo. Depois você vai entrar numa etapa de level design, que é fazer o design daqueles levels, né? Para poder fazer um fluxo que o jogador consiga jogar e evoluir sem que isso seja desafiador, mas que isso não seja um impeditivo para ele prosseguir. Aí pensar no design desses levels para ter uma evolução e isso engajar o jogador e isso fizer sentido na jornada do jogador naquele jogo. E aí depois a gente tem também, eu falo depois, mas pode ser em paralelo, a gente está desenvolvendo ali a parte não só dos assets gráficos, animações, etc., mas também a programação do jogo em si, né? Você está desenvolvendo o jogo de fato. E o interessante do desenvolvimento de um jogo é porque ele é muito, se a gente for pensar em desenvolvimento ágil, ele é muito ágil, porque o jogo ele se constrói com feedback do usuário. Então acontece muito de você estar montando uma mecânica aqui, você já está testando ali, já está colhendo um feedback para você já ir polindo aquilo ali, porque você polir lá na frente pode ser um prejuízo gigantesco. Então no jogo, durante o desenvolvimento, você está sempre testando, sempre validando ideias, vendo se está fazendo sentido, até chegar num produto que ele pode ser, digamos assim, polido, né?
E aí você chega num produto que ele pode ser polido, aí entra a parte de polimento do jogo mesmo. Vamos colocar ele para ser testado por um grupo de testers. Aí você coloca, faz o teste AB e tal, colhe os resultados, vê o que poderia ser melhorado. E aí que eu acho que é o gancho de um jogo de sucesso e um jogo que não vai ter sucesso. É você realmente entender os pontos de melhoria que podem ser decisivos, né? De repente, um ajuste no balanceamento aqui, de tornar aquilo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais fácil, pode fazer toda a diferença para que o jogador realmente consiga ter uma jogabilidade fluida, né? Então, acho que é muito isso. O jogo ele é construído com feedback o tempo inteiro. E não acaba quando termina. Depois que você lança, né? Você está sempre olhando, vendo possíveis melhorias, questão de bugs também. A gente costuma fazer testes em jogos, mas é muito difícil você testar 100% um jogo com teste automatizado, né? Então, pensa, né? Tem N cenários que você tem que testar, então é muito difícil. Então acaba tendo justamente essa questão de correção de bugs em produção que a gente vê até em jogos super famosos, que dirá Cyberpunk, né? Que lançou um negócio todo bugado. Tudo zoado. Todo zoado, né? O jogo mais bugado desse Brasil é Combat Arms. É verdade. Eu acho que esse é um... Não, pode ser que ele seja o mais bugado sem resolução, né? Porque o Cyberpunk, até onde eu sei, já resolvia. O Combat Arms ficou lá pra sempre, o bug. Ela tá lá até hoje. Se agachar o bug faz parte do jogo. E é exatamente isso que você falou, porque quando a gente competia na mesma equipe, em 2011, 12, por aí, e aí, assim, o brasileiro, ele usava o bug a favor dele, porque não arrumava o mesmo. Então, sei lá, você sabia que em X lugar você não podia botar a cara lá, porque provavelmente ia ter alguém bugado lá que ia te matar. E aí foi muito engraçado que desde que foi em 2013 ou 2014 que teve um amistoso com um time europeu lá, né? E aí foram 2 jogos, né? No primeiro eles jogaram a nossa versão do jogo, né? E o servidor daqui, então a galera brasileira jogou com um ping bem baixo e eles jogaram com ping alto, né? E aí, beleza. E os caras perderam, mas assim, nitidamente por conta de N bugs, né? Aí foram jogar a versão estrangeira lá, modificaram o ping, IP, as coisas aradas lá, IP, na verdade, né? Pra poder usar a máquina lá como se estivesse nos Estados Unidos. Na Europa, desculpa. E aí se fuderam. Era um cacete, cara. Até assistiu esse jogo, né? Sem os bugs não dá pra jogar. Sem os bugs dá pra jogar. E aí é engraçado, porque lá o jogo, assim, rodando liso, dava pra ver que mesmo com a lag do ping ali, da diferença do servidor, o jogo rodava mais perfeito, ele andava melhor, né, do que o que a gente tinha aqui na época, né? E, pô, é o que eu falou, acho que é o jogo mais bugado do Brasil, ou mais bugado sem resolução, né? Level Up Games, né, cara? Level Up isso Games aí. Dá uma força pros caras lá, que a galera que tá jogando lá tá perdendo investimento por causa disso. E aproveitando esse gancho, assim, uma coisa que eu queria perguntar, porque eu falei, eu jogo já faz muito tempo, né, tanto... assim, pra me descontrair, quanto competitivamente falando, né? Nunca ganhei porra nenhuma, mas estamos aí, né? E eu vejo que tem, assim, pelo menos a comunidade de FPS, que é o que eu mais jogo, assim, até hoje, tem um preconceito muito grande, assim, com mulher, com menina que tá jogando ou que tá começando a fazer stream, alguma coisa do tipo. Esse tempos atrás teve uma conhecida nossa, postou um vídeo jogando Valorant, e aí, cara, tipo, foi tanta pentelhação, assim, por causa dela ser garota, né? Ela tava jogando, acho que de Cypher, se não me engano. E foi tanta pentelhação que, tipo, ela gravou um pedaço da live lá, fez um corte da live, jogou no Instagram dela, tipo, chorando, assim, da galera pentelhando a parada. Nossa, entendeu? cara. E aí, é engraçado, assim, eu falar isso porque, tipo, a hora que a gente marcou de conversar contigo, eu fiquei pensando, pô, será que tem isso também na parte de desenvolvimento de jogos? Porque a gente conversou já com outras pessoas, né, outras mulheres também que atuam na parte de desenvolvimento de software em si, e, né, em nenhum momento, nenhuma ressaltou, a gente até também não levantou porque a gente não sente que tem isso muito no mercado. Mas na parte de jogos, de quem tá jogando, né, que nem eu digo assim, que tá jogando, eu vejo muito isso. Tanto da parte das garotas, é claro, quanto, sei lá, de você tá jogando num servidor com alguém e você vê alguém babaca fazendo algum comentário idiota sobre isso. E aí a minha dúvida é essa, tipo, pra você, assim, quando você entrou nessa parte de desenvolvimento de games, assim, tinha isso também? Tem? Não sei se você sentiu ou se... Não, foda-se. A galera é competência mesmo e foda-se. É porque, assim, quando a gente fala... Acho que é justamente a formação do mercado que ela, digamos assim... Quando a gente fala no mercado brasileiro, tem muitos estúdios pequenos. Essa foi a realidade que eu me inseri, né?
E é claro, muita pouca representatividade. Na maioria das game jams que eu participei, eu era a única mulher programadora que estava no rolê. Mas assim, eu nunca senti preconceito. Mas eu acho que é também muito devido à organização que se dá nesse mercado, né? Você tem pequenos estúdios que, querendo ou não, você é empreendedor ali, você é dono daquele espaço, sabe? E é muito diferente de eu estar empregada dentro de uma empresa, né? Que aí tem toda uma hierarquia, que a gente sabe, já tem altos casos aí de machismo nessas empresas que são maiores de jogos, isso acontece, sabe? Mas eu não vivenciei isso justamente pela minha trajetória, eu não passei por uma super mega empresa de jogos, fui trabalhando em estúdios pequenos, até essa que eu trabalhei lá nos Estados Unidos, ela era pequena, acho que a equipe de desenvolvimento, se fosse contar, dava umas 10 pessoas, então não tive contato com hierarquia, e eu trabalhei como freelancer ainda, né, remoto freelancer, não estava presente ali naquele ambiente. Mas acho que é a Rockstar que tem várias como é que fala, denúncias desse tipo aí do ambiente ser machista nesse sentido. Isso que você falou das jogadoras em si, eu não pertenço a esse universo porque, falar pra você, eu sou nintendista, eu sou daquelas que nem jogo online tinha, então eu sou mais essa vibe. Então eu não sei muito, mas eu não vivi isso, né? Mas eu vejo bastante mulheres reclamando nesse sentido, que é machista e tal, que às vezes fala, conseguiu tá aí só porque é bonita e tal. A gente vê isso rolando mesmo, que é meio triste, né? Porque, enfim, eu espero que essa realidade mude. Mas você falou do mercado de tecnologia em si, fora da parte de jogos, eu acho que o mercado em si, hoje, ele já está bem melhor, mas o grande problema talvez não seja nem tanto o mercado em si, que é quando essas mulheres realmente estão atuando, mas como que elas vão fazer para chegar lá, entendeu? Acho que esse é o grande gargalo que a gente tem, que elas desistem muito nas universidades ou são desestimuladas mesmo antes de conseguir entrar no mercado. Acho que entrar no mercado já é um passo muito positivo nesse sentido, sabe? Então, acho que o gargalo está um pouquinho mais embaixo nesse sentido. E você que, mulherada, tá nos ouvindo aí, ó, não desista no começo, ó. Uma bela dica. Você tem que ajudar a galera que tá lá em cima também, porque chegar no topo pra reforçar mais essa parada aí. Inclusive, cara, uma parada que eu ando vendo ultimamente, assim, que tem... Eles, cara, abrem vagas exclusivas pra mulheres, assim. Tá tendo bastante disso agora. Tipo assim, ó, essa vaga aqui é exclusiva pra mulheres. Você é desenvolvedora, você é programadora e tal, só mulher que se candidata na vaga lá. Já vi disso também. Show de bola. Pra aumentar mais também o número, né? Isso, é porque se parar pra pensar, faz todo sentido, né? Mercadologicamente falando, né? Não vamos nem entrar no sentido social, que realmente tem que ter. Né? Mas pensa que o mercado está precisando de profissionais de TI e que as mulheres são mais de 50% da população. Atrair essas mulheres para esse mercado é um ponto-chave para aumentar essa mão de obra. Então, está acontecendo realmente muitas empresas abrindo vagas inclusivas porque querem inserir essas mulheres nesse mercado, né? No sentido mercadológico, falando assim, faz muito sentido. Não só nisso, mas no sentido de produto mesmo, né? Você tem um time mais heterogêneo, você consegue produzir produtos melhores, porque no fim das contas esse produto vai ser consumido por homens e mulheres. Então, ter homens e mulheres nesse processo de produção faz todo sentido também. Você tem os dois lados da moeda pensando o tempo todo, né? De noite. Isso. Exatamente. Pô, Carol, aproveitando aí que você também falou que você nunca ficou inserida nesse mundo, de ser contratada por uma empresa e tal, sempre freelance, velho. Como que surgiu assim? Você só faz freela de games ou você faz freela tipo de programação em geral? Como é que funciona esse mundo de freelance aí? Eu fazia de tudo. Hoje eu não atuo 100% como freelancer, não. Hoje eu estou alocada na minha empresa. Mas eu também faço freela. Mas eu atuei como freelancer 100% mais de 10 anos. Desde que eu estava na faculdade. Comecei como freela, saí da faculdade, fiz uma entrevista de emprego, passei, fui um dia no trabalho e desisti. Foi recorde. Desisti, falei assim, não quero não. Eu quero trabalhar o horário que eu quiser, da forma que eu quiser, mas entregar, sabe? Entregar valor. É isso que eu sempre acreditei. E aí, como eu já fazia freela na faculdade, porque quando eu fazia faculdade você não conseguia ter emprego, né, para conciliar e tal, eu falei assim, é totalmente possível, eu acho que se eu me empenhar eu consigo viver só disso. E aí eu fui
trilhando essa carreira aí para ganhar estabilidade. É claro, apanhei bastante, mas aprendi muita coisa e vi que é um modelo extremamente rentável e que hoje está bem popularizado também, né? As pessoas meio que entenderam que a estabilidade é um mito, digamos assim. Então, é isso. Então, desde dessa época de faculdade, estou como freelancer e não me arrependo. Eu acho que por ter sido freelancer, eu aprendi muitas soft skills, digamos assim, que são muito importantes para todo profissional, porque o freelancer ele acaba sendo multidisciplinar, ele que gerencia seu tempo, ele que gerencia o seu dinheiro, ele que faz tudo e acaba se desenvolvendo em vários sentidos, né? Pois é, lidar com o cliente ali diretamente também, né? Se Sim. negociar, pá, deve ser bem complicado. Paciência. Sofrer um pouco, que dizem que fazer freelancer, sofrido, velho. Pensar naquela assim, pô, ninguém podia resolver isso pra mim não, mas deixa comigo, deixa que eu resolvo. Eu resolvo. Dizem que é assim, né? Poxa, vou passar aqui pra minha atendente, é você mesmo que pega e atende. Você fala, se a pessoa tem 3 nomes, ela usa um pra cada função, né? Não, tá falando com a Bulas. Nossa chefe, a Carol, aqui, ela tá um pouco... Não tá Tem a aceitando muitos Bulas, tem a projetos. Tequita e tem a Carol. São 3 pessoas. E aproveitando que você falou, né, de começou, né, bem, digamos assim, bem cedo, né? Quando você começou a entrar nesse mundo, já começou a fazer o freelance. Como que você conseguiu, assim? Você era por indicação, assim? Você tinha alguma plataforma que apresentava alguns projetos, assim, para freelancers? Como que é, assim, esse mundo, assim, do freelance em si? Como que você começou lá e como que tá hoje também, já que você mesmo estando numa empresa, continua ainda fazendo os freelancers? Quando eu comecei, o negócio era muito raiz, né? Porque você não tinha plataforma freelancer, não tinha nada disso. Então, assim, quando eu comecei, eu pensei assim, eu preciso ser encontrada. O que eu posso fazer? Vou fazer um site. Foi a primeira coisa que eu fiz. Fazer um portfólio e colocar no ar. Depois, eu preciso fazer com que as pessoas cheguem até meu site. Aí eu comecei a fazer alguns anúncios no Google lá. E deu certo, comecei a captar meus primeiros clientes desse jeito. E não só isso, porque como eu estava inserida no meio de design, pensa, os designers trabalham em agências que precisam de programadores para poder fazer a parte do site. Então, eu acabei pegando um networking da minha área de design lá e pegando muita freela de agência e fidelizando esses clientes. Então, foi um ponto bem interessante para mim. E agora o mercado hoje está bem mais fácil, né? Você tem as plataformas freelancer aí, onde você não precisa propriamente criar esse networking com tanto custo, assim, né? Você tem lá os projetos, você submete. É claro que as pessoas se queixam muito da concorrência, né? Tem muita concorrência, mas o freelancer ele tem que saber também fazer uma triagem dos projetos que ele quer fazer. Porque não adianta você mandar a proposta para tudo. Manda proposta para aquilo que você realmente tem um diferencial e a probabilidade de fechar vai ser muito maior. Então, era isso que eu fazia. Fazia uma triagem dos projetos. Opa, esse aqui eu sou muito boa. Esse aqui, consigo conversar com o cliente, consigo fazer um atendimento que eu acho que eu vou fechar. Aí eu ia lá e focava minha energia naquele projeto. E ia fazendo assim. E ia dando... Quando eu entrei nessas plataformas foi assim, né? Eu entrei no Workana, eu lembro que foi a primeira vez que eu conheci uma plataforma freelancer, né? Mas eu já era freelancer. Uhum. E eu entrei e falei assim, meu Deus, que coisa louca isso aqui. Mandava proposta, já vinha 100 propostas. Gente, como é que eu vou conseguir captar cliente com esse tanto de proposta? Aí que eu entendi que a maioria dos freelancers, eles mandam proposta genérica, eles não fazem atendimento, não dá atenção para o cliente. E aí quando você tem esse diferencial, esse olhar um pouco além, você acaba se destacando. Então, eu lembro que eu fiquei, o primeiro mês que eu fiquei no Workana, eu estava entre os top 10 lá. Peguei um projeto grande de horas lá e fiquei no top 10, mas porque eu entendi como que a plataforma funcionava, né? Você não pode subestimar achando que todo cliente lá não pode pagar o seu serviço. Eu acabei encontrando clientes muito grandes lá que eu levei para fora da plataforma. Então, acho que é isso. Hoje está muito mais fácil, não só pelas plataformas, você fala LinkedIn, rede social profissional, aí você pode fazer contato, pegar até freela internacional. Então, hoje está bem mais fácil. Entendi. Pô, que doideira, hein? Muito massa isso aí, ficar no top 10 ali da plataforma ali. A única que eu conhecia era a Workana. Não sei se tem outras aí, deve ter várias outras, né? Tem muitas. E assim, falando sobre o freelance, qual que foi o freela mais difícil, sei lá, ou uma parada muito bizarra que você já fez aí?
Ah, nossa, difícil. Ah, não, tem que cliente que às vezes é difícil de lidar, sabe? Isso já aconteceu algumas vezes, mas é porque eu não sei se eu posso falar. Mas já teve umas situações bem bizarras mesmo sei lá, enfim. Vou tentar não acho melhor não falar, não vou expor aqui. Mas foi positivo porque você acaba digamos assim, cada latada que eu caía, na próxima eu pensava assim, vou colocar no contrato. Hoje meu contrato tá super bom, porque super completo. Super completo. Eu consigo prever até nem o que eles nem pensaram, porque justamente você vai aprendendo de cá, opa, poderia ter me resguardado ali, e pronto. É tudo questão de tentar prever o máximo de situações possíveis e trabalhar da forma mais segura possível, né? Então, latado sempre tem, mas sempre valeu muito a pena. Para mim, assim, em termos de liberdade, rentabilidade, a experiência que eu ganhei em todos os sentidos fez muito sentido para mim. Show de bola, vivendo e aprendendo aí, montar um contratinho para você ficar em segurança, né, velho? Importante mesmo. Sim. O freela deve ter que pensar bastante nisso mesmo, cara. Que deve ser cada uma. Não tá escrito, lascou, né? Exatamente, não tá aqui no contrato, e agora? É aquela coisa, pessoas e pessoas. Você fala, não, tudo bem, sem problema, vai ter o cara. Não tá escrito, onde tá escrito isso daí? É verdade, depende da pessoa. Aí se pega esse aí, lascou, velho. Exatamente, é isso mesmo. E assim, vamos lá, vamos pegar mais dicas de você aí. Quem quer fazer freela? Você já deu a dica aí do contrato, se cuide bem, mas o que mais assim que você acha que é bacana o pessoal ficar atento quando... Cara, eu quero começar a fazer freela, quero começar a ganhar grana por fora aí. Bom, eu acho que principalmente, o maior marketing de freelance é um serviço bem feito. Então não adianta nada você se esforçar em ou vender, ou fazer propaganda do seu portfólio, se você não vai entregar valor para aquele cliente. Porque a partir do momento que você consegue gerar uma reputação, esse fluxo, ele acaba sendo inverso. Os clientes vão atrás de você. Você não precisa fazer todo esse esforço para poder captar projetos, sabe? Acaba ficando um fluxo bem recorrente. Então, a dica que eu dou é cuide do seu trabalho. Essa é a base. Seu trabalho tem que ser bem feito. Seu trabalho tem que atingir as expectativas do seu cliente. E essa é a base para você poder ganhar novos clientes. Isso aí é o principal. Não adianta você se esforçar em fazer networking, pagar anúncio, ficar em N plataformas freelancers, se no fim das contas o que você entrega não é o que contrataram ou a expectativa não corresponde à realidade. Então, acho que a base mesmo é ser bom tecnicamente. E aí depois pensar na experiência do cliente, entregar sempre a melhor experiência do cliente. E depois você vai ver que esse networking, ele se constrói naturalmente, à medida que você vai pegando os projetos, um vai indicando o outro, porque o que mais você vai ver nesse mercado são clientes frustrados com freelancers que sumiram do mapa ou fizeram um trabalho ruim. Então, ele já tem a memória ruim ali. Se você conseguir trazer algo que surpreenda ele vai te amar e vai te indicar para todo mundo. É o que acontecia comigo, sabe? Pegava cliente que já estava ali calejado, meu Deus, mas eu não consigo alguém responsável. Você chega lá, você entrega, você faz atendimento, aí ele, nossa, vou te indicar. E é isso que acontecia, basicamente. Resolvi a dor dessa galera aí, né? E aí com isso, né, voltava todo o mérito para você através dessas pessoas, né? Isso é uma parada muito da hora. Exatamente. Assim, eu sei que você lançou um curso aí faz pouco tempo. Quando esse episódio sair, não vai fazer tanto tempo, já que vai fazer um pouquinho mais de tempo que saiu, né? Mas conta pra gente um pouco desse curso aí, o que ele tem, qual que é o objetivo dele aí. Ah, massa. Bom, depois de sofrer nesses 10 anos como freelancer, e assim, o que eu mais via, eu comecei a montar o canal pra poder falar sobre freelancer, porque eu via meus amigos sofrendo demais com CLT. Eu falava, não, gente, não é possível isso. Vamos abrir a cabeça, tem outras formas de se trabalhar, porque eu queria um pouco desmistificar esse medo que as pessoas tinham, ensinar o que eu tinha aprendido com vivência mesmo, desses anos todos trabalhando. Então eu comecei a compartilhar, foi assim que surgiu a Tequita Dev. Depois que eu comecei a falar sobre tecnologia, mas no princípio era mais freelancer mesmo,
E eu sempre tive esse desejo de montar um método completo, porque às vezes eu dou uma dica ali, outra ali, e fica pingado, né? Não tem aquele conhecimento completo. Eu falei assim, cara, eu vou fazer um método que vai ensinar do zero tudo que eu aprendi com a vivência, para aquela pessoa realmente ser direcionada. Porque, assim, tecnicamente, ela sabe o que ela tem que fazer. Se é um programador, sabe programar. Mas você não sabe várias coisas que você precisa para ser um freelancer. Você não aprendeu a lidar com atendimento ao cliente, você não sabe o que é uma experiência do cliente, você não entende qual é a importância de um portfólio, você não entende nada de contratos, porque nunca te ensinaram isso na faculdade, que não faz o menor sentido. Então, tem muitos conhecimentos que, para ser freelancer, são muito complementares da área, digamos assim. Você nunca vai aprender isso no seu universo de programação ou de design. Então, eu pensei em montar todo esse conhecimento de tudo que a pessoa precisa para poder atuar no seu nicho como freelancer e realmente ter uma carreira efetiva, sabe? Não colocar os pés pelas mãos. Então, essa é a ideia do curso. Então, o curso ele vai servir para todas as áreas, se você é um programador, um designer, ou se você é um redator, fotógrafo, mas vai ensinar a base mesmo que você precisa para poder atuar como freelancer e ter rentabilidade e estabilidade, que é o principal que as pessoas buscam, né? Que maravilha. Depois, as vagas tipo, vão ficar abertas aí para sempre ou tem inscrições limitadas? Não, as vagas elas são ilimitadas, mas ele tem condição especial de lançamento, tá com uns bônus bem legais lá, de ferramentas, algumas dicas de procrastinação. Então, quem quiser conhecer, é trabalhofreelancer.com, e lá tem todas as informações. E aproveitar, né, que está lançando e que está com essas condições legais, está com preço acessível e tal, e com certeza acho que me empenhei bastante em fazer esse conteúdo, acho que a ideia é ajudar bastante as pessoas. Que massa, a gente vai botar esse link na descrição aí pra galera se inscrever aí, que tiver interesse, né? Cara, dá uma olhada lá. Que nem como a Bulas Tequita nos falou aqui, aqui não é somente para pessoal de programação, né? Exato. Ensina em geral, que você quer fazer freelancer na sua área, que você precisa saber, né? Toda essa experiência que ela teve durante esses 10 anos, que ela falou, levando latada em alguns projetos, acertando outros, tá passando lá no curso. Então, pô, você que tem interesse de trabalhar por si só, de poder comandar ali a sua vida profissional sozinho, seria uma ótima opção, né? Muito massa mesmo. Sim, com certeza. Aproveitando que você falou do seu canal do YouTube aí, fala um pouquinho pra gente lá. Eu vi que você, agora nesse último ano, 2020 aí, e até agora, o começo do ano também, você falou bastante sobre o home office lá. Antes de eu fazer essa pergunta, né, dessa dúvida que eu tive quando eu fui lá dar uma olhada no seu canal, eu fiquei pensando assim, pô, mas será que essa ideia veio, né, com as coisas junto, assim, de, pô, falar do freelancer e do home office, ou você deu uma ênfase para essa parte de home office? Até porque também não é todo mundo que tem uma condição de ter um escritório para, tipo, sair da casa, fazer o freela dela no escritório, né? Isso é uma realidade, acho que para pouquíssimas pessoas. Mas a ideia do seu canal, assim, ela foi desde o começo o freelance / home office, ou o home office entrou nesse ano de 2020 por conta da pandemia? Como que foi, assim, a ideia de desenvolvimento do seu canal e como ele está hoje também? Qual que é os próximos passos aí, digamos? Essa ideia do home office veio justamente por conta da pandemia, porque quando falou assim, vai fechar tudo, todo mundo vai ficar em casa, eu vi tanta gente desesperada, porque não sabia como que ia fazer para trabalhar em casa, porque não tinha espaço, porque tem filho, porque barulho, não tem um ambiente certo para trabalhar. E eu trabalho em home office desde que eu comecei, sempre fui freelancer de home office, então, e assim, eu nunca... Cara. Exatamente. Nem sempre eu tive um espaço para mim, nem sempre eu tive o espaço, o escritório que eu montei hoje na minha casa. Às vezes eu trabalhava na minha cama, tudo errado, né? E aí essa foi a ideia. Já que eu falo sobre freelancer, vou falar um pouquinho sobre home office, vai passar umas dicas pra galera, porque home office tem que saber trabalhar, senão você não rende. Então tem algumas dicas para você realmente manter ali a sua produtividade, porque se você não criar um ambiente favorável de trabalho, você acaba realmente se distraindo e acaba não sendo produtivo. Então a ideia de falar do home office foi justamente para ajudar essas pessoas que estão na pandemia. Mas o freelancer em si, ele não precisa ser necessariamente home office, mas acaba que por custo-benefício, né, é bem interessante, né, trabalhar em casa, não tem que se deslocar para um escritório, até você alugar uma sala. Eu sei que tem gente que não consegue trabalhar em casa, mas assim,
acho que se você criar um ambiente na sua casa, assim, é o mais interessante em termos de custo-benefício, né? Em termos de logística, digamos assim. Então, falo bastante sobre isso lá no meu canal também, sobre a minha rotina. Mas o canal em si, ele tá focado nesse conteúdo freelancer, mas eu também venho trazendo o tópico de tecnologia. Eu tento fazer um misto das coisas que eu amo, que são jogos, desenvolvimento, né? Eu falo muito sobre carreira, dou muito dicas de carreira mesmo, de posicionamento e tal. E a carreira freelancer. Então, eu gosto de dizer que o meu canal ele é bem versátil nesse sentido. Ele não tem tanto, por exemplo, você vai encontrar lá no meu canal um curso completo de desenvolvimento de jogos, do zero. Eu fiz um curso rápido lá, ensinando a fazer um jogo lá na Unity. Vou voltar a fazer um curso esse ano lá também, sobre desenvolvimento de jogos. Então, a ideia é unir as comunidades também, né? Não quero ter um nicho extremamente focado e compartilhar o conhecimento que eu realmente gosto. Acho que o sentido de compartilhar é realmente compartilhar aquilo que a gente gosta, né? E é nisso que eu tenho buscado ajudar as pessoas. E o que eu penso pro canal é continuar fazendo isso e trazer conteúdos diferentes pro meu canal, sabe? Por exemplo, eu tô com a ideia de desenvolver um jogo junto com a comunidade lá, fazendo passo a passo, e a gente construindo isso junto, para poder trazer conhecimento de uma forma que às vezes isso nunca veio pro YouTube dessa forma, sabe? E essa é a ideia, agregar valor o máximo que eu puder, da forma que eu puder, falando sobre as coisas que eu amo, que é o que eu acho que dá certo, sobre as coisas que eu realmente tenho conhecimento. Então, acho que o futuro do Atequita deve tá muito nisso. Bom, o link do canal também vai estar na descrição pra galera acessar, se inscrever, conhecer, lá dar vários likes nos vídeos. É isso aí. E manda lá, hashtag vim pelo Debugando. Sim, assina o sininho. Mas é muito legal você falar esse negócio de fazer um jogo, né? De tá com a ideia de fazer um jogo junto com a comunidade. Porque se não tô enganado, acho que foi ali meados de junho ou julho de 2020. Acho que foi o Marcelo D2, se não me engano. Que fez uma música na Twitch, não sei se chegou a ver isso. Ele fez uma música com as pessoas que estavam assistindo ele. Então, que massa. Ele foi escrevendo a música e as pessoas iam dando ideias ali de pensamentos ou palavras mesmo que podiam encaixar ali na rima da música, etc. E ele foi fazendo, ele ficou não sei quantas horas assim na live, fez a música lá e beat, tudo tipo com a galera participando ao vivo ali. Foi muito louco. Nossa, que legal. E é da hora você falar esse negócio do jogo, porque é uma coisa que assim, é uma ideia muito bacana que eu particularmente só ouvi falar e só vi essa parada da música, nunca vi nem ouvi nada mais parecido com isso. E tem a parada da gente tava falando agora há pouco, né, da dor do cliente, né, digamos assim, né? Porque com certeza as pessoas que seguem o seu canal, que vão chegar lá, que vão gostar do seu conteúdo e vão querer acompanhar esse processo, quem curte, quem joga, vai ter uma dor pra poder deixar ali no comentário, pra querer participar, sim, né? E aí nessa, porra, tá aí, pode ser que é a fórmula do sucesso aí, do primeiro jogo estouradão aí, do teu Flappy Bird. Você falou uma coisa bem interessante, bem legal. E tipo assim, é uma oportunidade das pessoas participarem de um processo, mesmo que ela não participe ativamente, ver como que funciona. Às vezes tem essa curiosidade de, cara, que legal, olha o que eles fizeram aqui, olha como é que eles implementaram isso daqui. Às vezes até não é programador, mas joga e contribui de outra forma, né? A ideia é essa, eu espero que eu consiga tirar esse projeto do papel. Essa é a ideia. Que massa. Vou querer acompanhar se sair aí. Eu vi que acho que esse tempo atrás você estava fazendo seleção de ideias, né? A galera mandou lá pra você um monte de ideia lá e você, Isso. Um monte de ideia massa aqui, vamos ver o que nós vamos fazer aí, galera. Já tô com algumas engatinhadas aqui pra eu fazer uma enquete pra ver o que a gente pode começar a fazer, né? Show de bola. Vina, chegou o grande momento, velho, do nosso quadro. A gente tem um quadro aqui agora no Debugando, que é um quadro de perguntas rápidas. Exato. E você só precisa responder rapidinho, assim, não tem que ficar pensando. A gente pergunta, você responde, o Vina pergunta, você responde, rapidão, tá? Não precisa ficar com medo, que é tranquilo. Sou muito ruim nisso. Vou puxar aqui, tá? Vai lá, manda bala. Vamos lá, primeira pergunta. Uma empresa de cloud. AWS? Uma linguagem de programação. Swift. Um jogo. Zelda. Uma ambição. Dinheiro. Foi direto ao ponto. Perfil generalista ou especialista? Especialista.
uma inspiração. Uou! Nossa, agora... Margaret Hamilton. Olha só. Olha aí. Pô, a produção coloca umas perguntas meio difíceis no meio ali, velho. E pra fechar, um podcast. Debugando Cash. Olha aí. Essa é a única do pergunta e resposta. Tem resposta certa, hein? Se não der, você cancela o episódio, né? Não, Se não der, não pode tirar. Editor, tira essa parte aí, não precisa não. Sacanagem. Ai. Mas Show. Antes da gente fazer a hora do jabá aqui, digamos assim, né? Tanto o Sul aí quanto nossa, quando tem às vezes. A gente tem uma pergunta final que a gente tá implementando até contigo aqui. Era uma coisa que a gente fazia geralmente no meio do bate-papo, assim. E nos episódios pra cá realmente se tornou uma pergunta, porque é uma coisa relativamente engraçada, ou até às vezes meio constrangedora, e é engraçado de ouvir. Qual que é a coisa mais bizarra que já aconteceu contigo nessa vida de TI afora, / freelancer, / desenvolvedor de games? Coisa mais louca, assim, pode ser qualquer coisa, assim, que você sabe que foi, pô, isso aqui foi fora da casinha mesmo, isso aqui, pô, acho que não tem outro que passou por isso. Nossa. Caramba. Eu acho que... Vou contar um episódio... Eu acho que foi o dia que a gente tava participando de uma Game Jam. A gente ficou uns 2 dias trabalhando viradaço mesmo pra poder entregar. Aí meu amigo foi e chutou meu estabilizador. Nossa, velho. E foi tudo embora, cara. Que eu não tinha salvado nada. Nossa, o cara tava loucão de sono ali. Foi, tava pilhado no energético, chutou lá, desligou tudo. E eu só pensei assim, nossa, agora acabou. Que fato. Agora eu tô achando o bico demais com isso aí, porque tem episódio parecido que eu passamos já quando a gente era criancinha, cara. É verdade. É muito igual isso, assim. Aí tá... Você deve conhecer o famoso Tony Hawk 3 do PlayStation 1 lá. Não sei se chegou a jogar. Mas já joguei. E aí a gente era criança, tipo, criancinha mesmo, já teve uns 10 anos, Pia. Acho que sim. Sei lá. Azaria, Sei lá, sei que a gente tava posando na casa do Cauã, então, zerar essa porra hoje. Hoje a gente vai zerar isso aí. E era aquela criança, né? Era aquele desafio, né? De você ficar a noite acordado, sem os pais pegar, né? E zerar o jogo ali, comemorar quieto. Mas assim, ó. E aí, beleza. A gente tava, sei lá, acho que na penúltima fase, na última, sei lá. A gente tava, tipo, muito longe, assim. Era, tipo, 4 e pouco da manhã, sei lá. Aí, de repente, viu o barulho da porta do quarto da mãe do Cauã abrindo, assim. Nossa, pião, deitar. Aí desligou a TV e ele pegou e meteu o dedo no botão do videogame, assim, tum! Daí, beleza, né? Aquele silêncio, assim, abriu a porta, assim, tudo escuro, fechou e vazou, né? Ô, Pia, você salvou o bagulho dele? Não salvei. Ah, velho. Acontece. Na hora que você falou esse negócio do jogo, na hora veio isso na minha cabeça. Eu falei, cara, só que falta acontecer alguma coisa, os caras perderam o trampo. O cara chutou o estabilizador, comecei a rachar já. Na hora, acho que comecei a rachar pela tua história e por lembrar dessa também. A pressão ali, né? Na hora da pressão, velho. Nossa senhora, mas deu certo no fim das contas. Viraram mais 2 dias e já era. Mais 2 dias viradão ali já resolveu o problema. Pô, que massa. Que massa mesmo, cara. Episódio incrível. Só tenho a agradecer a participação aí, Carol. Eu vou começar a chamar de Blusa Tequita. Já conversamos bastante aí. Sério, obrigado mesmo pela participação aí. Parabenizar você, né, pela tua trajetória aí, muito massa. Vamos torcer aí pro curso bombar aí de freelance, que a galera faça aí, consiga se dar bem também. E assim, palavras finais aí, Vina? Deixar a Bulas da Tequita nos dizer aí. Então vai. O seu. Fala o que você quiser agora, né? Suas palavras finais, se quiser divulgar mais alguma coisa aí, né? Ou também divulgar novamente o teu site lá com o curso de freelancer, fica à vontade aí, o espaço é seu. Beleza. Não, primeiramente, muito obrigada pelo convite. De estar dando esse espaço para falar um pouquinho mais sobre mim. Achei muito da hora o bate-papo que a gente teve. Estamos aí, podem chamar mais vezes. Chamar a galera para conhecer meu trabalho lá no Instagram, lá no YouTube. Também o meu curso lá do trabalhofreelancer.com. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pelo espaço. Só tenho a agradecer mesmo. Foi bem legal estar aqui com vocês. Show de bola. Pra gente também foi uma experiência sensacional. Fazia tempo que a gente queria trazer alguém
da parte de games, ali, que Nossa, entendesse cara. muito do assunto, pra poder também tirar essas dúvidas, tanto nós quanto a galera que tá ouvindo aí, que eu acredito que pra quem joga ou pra quem não joga é uma coisa que você ouve e fala, pô, desenvolvimento de games, pô, que legal, mas aí, sei lá, e aí? Né, tipo, então foi muito show de bola, a gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite também. E é isso aí, pessoal. Sigam o Debugando Cast lá no YouTube, no Instagram, né? Temos o LinkedIn lá também para quem quiser, quem não tiver nenhuma dessas 3 redes sociais, Facebook, Instagram, né? Ou Twitter, segue a gente lá no LinkedIn. Sigam lá a Bulas Tequita, a Tequita Dev, lá no YouTube, né? Tem o Instagram dela também, vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. E mais uma debugada pra conta aí, né, Cauã? Oh, mais uma. Vamos que vamos, né, galera? Então, cara, obrigado por todo mundo que ouviu até o final aí. E beijo grande no coração de todos. Até o próximo episódio. Tchau!